Ouvintes, leitores do Correio do Lago, nós estamos aqui hoje conversando com o nosso secretário de Saúde, o Daniel Remonte, com a Terezinha Botega e a Edna Lara. Nós vamos falar com eles hoje um pouco sobre os hospitais, certo? Sobre como é que está funcionando, o que ficou para cada hospital fazer, para cada hospital resolver, se eles trabalham juntos, se não, certo? E quais são os papéis da Tere e da Edna nessa situação dos hospitais e como elas podem vir a auxiliar até mesmo vocês. Dani, explica um pouquinho para gente como é que ficou o porquê desses dois hospitais, por que nós vamos ter agora a Santa Casa e o Miqueleto. Vamos começar por aí. Qual foi a vantagem do município com essa situação, com essa história, e da população principalmente? Então, essa proposta ela é antiga, ela veio lá da gestão Zado e Dinho, né? E como a gente vê hoje, muito positiva, porque os resultados estão aparecendo positivamente. É, assim, um desejo, né, da população santalenense, e mesmo nós, que estamos à frente de um comando, de uma Secretaria de Saúde, é muito salutar, porque a gente vê hoje o atendimento que nossa população está recebendo de alta qualidade, profissionais muito eficientes, né? Duas casas de atendimento ao público, né? É claro, é tudo regulado pela Secretaria de Saúde. Então, a gente vê hoje com bons olhos e, assim, Santa Helena hoje está aos olhos da região, aos elogios de profissionais que comandam a saúde na nossa região, até mesmo no estado, positivamente. Então, nós temos tudo a agradecer às pessoas que tiveram essa iniciativa para fazer essa organização, esse arranjo, e a Edna e a Tere, elas são gestoras do início desse projeto Santa Casa, em Miqueleto, pessoas capacitadas que estiveram positivamente na administração do Dinho e Zado, né? E agora novamente reintegradas a essa função, a essa tarefa de exercerem todo esse comando administrativo e regular a Santa Casa e o Miqueleto, na confiança do Dinho e da Fabrícia, né? Então receberam o convite, aceitaram novamente fazer essa organização, esse comando, e para Santa Helena é muito positivo. Essa situação de ter voltado, né, nessa posição é interessante pela experiência delas, né, Dani? Tere, vamos falar um pouquinho com você agora aqui. Explica para a gente primeiro o que é essa tua função, que é a gestora de fiscalização. Então, tendo feito um termo de colaboração, fazer um convênio com o município disponibiliza dinheiro a duas instituições filantrópicas, aonde elas têm cada um arranjo. O início de tudo foi fazer um estudo de viabilidade de termos duas instituições comandando a saúde de Santa Helena. Então, o Hospital Miqueleto estava com toda a demanda inicialmente, foi percebido de que o espaço já era pequeno, de que teríamos que ampliar ainda mais, né? Então, foi se pensado em fazer esse estudo. E dentro desse estudo, a gente demonstrou que poderia, sim, ter duas instituições, uma com um materno-infantil, que diante da nossa região, das dificuldades que nós temos com Toledo, que é a nossa regional, que atende a microrregião, então trazer esse serviço diretamente para Santa Helena, no Hospital Miqueleto. Junto com o materno-infantil, eles estão também com o pronto-socorro, continua o pronto-socorro dentro do Miqueleto, e na Santa Casa, então, estão os internamentos clínicos, estão as cirurgias ortopédicas, cirurgias gerais, e também as especialidades, tudo que se refere a especialidades fora do materno-infantil, as consultas eletivas hoje estão dentro da Santa Casa. Semana passada, a Santa Casa, então, já abriu a central de leitos, isso é muito importante que a população saiba.
Então, diante mesmo do município ter todo este amparo financeiro de subvenção, o Estado também é corresponsável. Na verdade, é do Estado e os municípios, eles complementam o serviço. Então, abriu a central de leitos, esta semana já começou o atendimento, a intenção da Santa Casa, e já estamos viabilizando isso junto ao Estado, que ela seja uma micro-região, atenda a micro-região, porque nós precisamos também. O município arca com isso? Não. Aí que vem a fiscalização. Então, assim, o nosso serviço de fiscalizar é que dentro do termo de colaboração tem as regras, tem a quantidade de atendimento e eles precisam cumprir com esses termos. Então, diante disso, a fiscalização não é só da TER, nós temos o Cleiton, nós temos a CMA, que tem o Igor, que tem também a Tânia, outras pessoas, inclusive do Legislativo também, que estão frente a todo este trabalho. Então, hoje Santa Casa atende a parte clínica, ortopédica e também cirurgia geral, né? E as eletivas, o que se refere às especialidades. No Miqueleto, nós temos o materno-infantil, o pronto-socorro e também as eletivas de ginecologia, obstetrícia e pediatria. Então, são separadas para que a população venha a ser atendida da melhor forma possível. Então, assim, tornou-se clínico, o Miqueleto transfere via central de leitos ou para o Santa Casa ou regional, ou Toledo, dependendo da complexidade do caso, né? Mas é claro que nesta situação hoje, a assistência ao internado, então diminuiu, fazendo com que os médicos, inclusive aumentamos o número de médicos, atualmente nós estamos com 2 médicos 24 horas, né, atendendo o pronto-socorro e mais um 12 horas. E assim ainda o sobreaviso do pediatra e do obstetra, né? Então, veja que nós temos um atendimento bem mais ampliado. E o sobreaviso de ortopedia, cirurgia geral, mais um hospitalista 24 horas, fica no Santa Casa. Mas a porta de entrada é o Miqueleto, é o pronto-socorro do Miqueleto. É onde o SAMU regula. As pessoas, dentro disso, tem que entender que a prioridade é o vermelho. Dentro do protocolo de Manchester, os médicos vão priorizar, sim, o vermelho. Aí depois o amarelo, o verde e o azul. Então, não é que o cidadão não vai ser atendido. Porém, tem uma classificação de risco e dentro dele a prioridade é o vermelho quando se fala, trata-se de pronto-socorro. Vildo, só para entender, então, assim, por exemplo, o Santa Casa, ele vai absorver o paciente. A entrada é o Miqueleto, né? Ele vai passar pelo Miqueleto. E assim como também já tivemos uma demanda ontem de Toledo para o Santa Casa. Ele é regulado através de outra clínica, não diretamente, não é porta aberta, como se fala que Miqueleto é porta aberta, Santa Casa não. Santa Casa não, entendi. Pessoal, vamos agora conversar um pouquinho com a Edna, Lara. Vamos entender o que é ser gestora da parceria. Edna, o que é essa função tua? O que é a gestora da parceria? Qual que é o teu papel? O meu papel, ele consistiu até hoje na elaboração de toda essa sistemática dos arranjos, né, convencionados com os 2 hospitais. Desde toda a elaboração, todo o estudo, como ele se desenvolveu, como ele iria acontecer no seu dia a dia, fazendo toda essa parte da logística. E hoje nós temos 2 comissões, uma é o núcleo de fiscalização e a outra é a comissão de monitoramento e avaliação. E elas ficam sobre a minha responsabilidade de estar fazendo a coordenação deste grupo. Nós interagimos diretamente com a gestão dos hospitais, né? Então, os gestores hospitalares entram em contato conosco quando há algum tipo de demanda, nós entramos em contato com eles também para resolver problemas que são apresentados cotidianamente. Nós interagimos com o próprio secretário, levando as informações
para ele de como que vem acontecendo os atendimentos nos hospitais, levamos a informação para o prefeito e sobre essa dinâmica nós ficamos avaliando e monitorando os problemas que vêm acontecendo, porque quando se trata de hospitais e toda essa estratégia que foi elaborada para 2, ela teve uma dinâmica pensada, mas ela ao mesmo tempo precisa ser uma dinâmica reavaliada constantemente, porque o grande objetivo dos 2 projetos, tanto com o Hospital Miqueleto quanto o Hospital Santa Casa, é atender a nossa população. O nosso pensamento sempre foi, enquanto gestão municipal, dar um atendimento de qualidade à nossa população. Hoje, se nós formos analisar, uma comodidade para o nosso munícipe, que antes ele tinha que se deslocar a centros maiores como Toledo, Cascavel, Curitiba, para ter atendimento por especialidades. E esses estudos foram repensados justamente nesse sentido, para que a especialidade fosse atendida aqui na casa, aqui em Santa Helena, e evitasse toda essa questão de transporte para fora do nosso município. Tem muitas coisas ainda, Edu, que realmente ainda precisam ser ajustadas, organizadas, mas essa é a nossa função, é sempre estar reavaliando os 2 arranjos hospitalares, né? Todos os feedbacks que vêm para nós são muito importantes. Nós acompanhamos os atendimentos também da equipe médica, avaliamos, analisamos, interagimos com eles, para que sempre a população esteja em primeiro lugar e seja bem assistida, né? E essa é a nossa função. Tanto que a gente quer abrir esse canal para que a comunidade também possa nos procurar, né? Para que a gente possa também ouvir as demandas da população e realmente estar fazendo com que esse fluxo funcione melhor. E Edna, por falar em feedback, em abrir esse canal, né? Quando as pessoas acham que tem alguma coisa diferente, errada, ou que não foram bem atendidas, né? Acontece. Pode acontecer, enfim, né? O correto é elas procurarem a ouvidoria. O que elas podem fazer? Então, Edu, existem 3 canais hoje que a população pode ter esse acesso. Uma é a ouvidoria, que é instalada dentro das unidades hospitalares, né? É importantíssimo que elas possam estar fazendo as suas reclamações ou seus elogios em relação ao serviço, né, que foi prestado. O segundo canal são as chamadas ouvidorias municipais. Nós temos 2. Uma é a Ouvidoria Municipal da Saúde, em específico, e nós temos o ouvidor geral. Então, são 2 ouvidores que também poderão estar recepcionando reclamações e também elogios, se for o caso, né? Sugestões de melhoria do atendimento. O terceiro canal vai ser a nosso núcleo de fiscalização, a nossa central hoje, que ficou instalada naquele prédio ao lado da Câmara. A gente está identificando ele agora nos próximos dias, então a central de fiscalização ficará lá. A população também pode nos procurar para conversar, para apresentar alguma reclamação, alguma sugestão, ou até mesmo nos trazer elogios em relação ao serviço, porque a gente possa passar isso também para os profissionais. Lembrando bem que tanto o Miqueleto quanto a Santa Casa, eles hoje dispõem de profissionais altamente qualificados. A gente prima por isso, tem sempre conversado com as instituições para que no momento da contratação peguem profissionais comprometidos com a nossa população. Poderá eventualmente existir alguma falha? Nós somos seres humanos, pode ter ocorrido, mas naquela situação onde que a população, o paciente tenha se sentido
que não tenha sido bem atendido e acha que é interessante fazer esse apontamento, nós estamos com a casa aberta para que isso aconteça e a gente possa minimizar os problemas que possam acontecer. Mas quando se trata de sistema de saúde, a gente bem sabe que nunca é 100%, né? Tudo depende da dinâmica do paciente, mas nós estamos... Tem vários fatores, né? Tem vários fatores envolvidos e nós estamos, então, de porta aberta. Então, são esses 3 canais que podem ser procurados para apresentar as demandas. Edu, para reforçar o que a Edna disse, as pessoas entendam o seguinte, que nós precisamos saber o que está acontecendo. A pessoa não se sinta constrangida ou tem algum pensamento que está fazendo alguma coisa errada ou está prejudicando alguém. Pelo contrário, se nós não soubermos o que está acontecendo, nós não podemos tomar atitudes e melhorar o serviço desejado. E as pessoas podem, Dani e Edna, caso elas achem inconveniente, caso elas queiram, assim, procurar até mesmo vocês? Exatamente, nós estamos para isso. O nosso objetivo é atender a população. Esses programas, esses arranjos, tudo que tem dentro da saúde é para ser em prol à população, o nosso cidadão. Nós existimos por isso. Por isso existe o setor, o departamento e todo esse trabalho, todas essas pessoas, são muitas pessoas dentro de um sistema, de uma secretaria, para atender a população. Convém lembrar também, Edu, que essas reclamações são importantes e algumas já vieram para nós e aonde a gente buscou, evidentemente, soluções. Um exemplo, entrou no sistema SUS, existe essa garantia do paciente iniciar e concluir o seu tratamento no SUS, ou seja, não vai ter que despender qualquer tipo de dinheiro, pagar particular, porque ele está, em nenhum momento nenhum. E ocorreu situações onde vários pacientes nos procuraram, colocaram uma certa situação para nós e nós já entramos em contato com os hospitais e falamos, vocês precisam iniciar e concluir os atendimentos aqui por vocês, sem viabilizar para fora do município. E aí foi bem interessante porque às vezes a pessoa vem nos colocar uma situação, mas o hospital coloca outra. Ele explica as razões, porque nós atendemos hoje nos 2 hospitais a baixa e média complexidade. Quando se tratar de algo mais gravoso, ela é encaminhada para fora do município ainda, porque ela vai para alta complexidade. Mas também temos que entender que muitas pessoas, elas sabem que entram numa chamada fila de espera. E elas procuram pelo particular para atender rapidamente a demanda dela. E sobre esta situação, aí nós não temos qualquer tipo de autonomia, é uma decisão própria da pessoa. Mas ela fique tranquila que, mesmo que aqui nos hospitais não há possibilidade de atender a demanda dela, a secretaria, através do setor de regulação, vai fazer os encaminhamentos para alta especialidade fora do município. Ou seja, ela ainda será atendida pelo sistema SUS da mesma forma. Edu, para concluir também novamente o raciocínio da Edna, numa alta complexidade. Exemplo, uma fratura ou qualquer situação que o médico faz o diagnóstico, que esse paciente possa precisar de uma UTI, ou precisa de algum atendimento especializado que ainda não comporta em Santa Helena, esse médico vai regular esse paciente para um centro maior, com mais recursos, também para não comprometer nenhum setor do sistema, o médico, a entidade, a secretaria, entendeu? Então, eles têm que ter essa segurança e principalmente para assegurar o paciente de que ele vai ser assistido se caso necessitar de uma UTI, de um recurso maior. Às vezes o paciente vai passar por uma cirurgia, por exemplo, que a possibilidade do uso de uma UTI seja muito grande. É mais ou menos assim, necessidade. Né? Necessidade, né? Então, hoje, Edu, nós temos muitos acidentes domésticos com idosos, né?
Então, assim, o idoso, ele por si só, pela idade, ele já precisa de um cuidado intensivo. Então, às vezes, é uma fratura de fêmur, uma fratura de bacia, está estabilizado, mas o pós-cirúrgico, ele precisa de um atendimento maior. Então, hoje, lá na Santa Casa, eles estão com 4 REPAI. O que é a REPAI? Ela é um leito pós-cirúrgico, onde ele tem um atendimento de maior complexidade. Não é uma UTI, mas consegue manter esse paciente pós-cirúrgico com aparelhos de alta complexidade para que ele nem sempre precise ir para outra unidade. Então, esse serviço se iniciará agora com a assinatura do convênio via SUS do governo estadual e federal e também central de leitos, né? Mas mesmo assim, lembrando que só com o recurso do município sem assinatura com o SUS, eles realizaram 29 cirurgias ortopédicas e cirurgias gerais. Então, sem este convênio, eles estavam auxiliando dentro do tratamento clínico, que foram 157 atendimentos de clínico e mais 29 cirurgias. Então, você vê assim que a intenção da resolutividade é do município, é da gestão, e as instituições, então, elas realmente vieram para atender a nossa população. Mas, claro, quando a gente fala de canal para reclamações, para trazer a demanda, sabemos da complexidade que é atendimento à saúde. Mas, se tratando de vidas, a gente sempre precisa melhorar, né? Diminuir o problema entre uma situação e outra, mas sempre melhorar para o paciente. Se nós pensarmos que há pouco tempo atrás não tínhamos nenhum hospital, né? Agora, com 2 hospitais e já com 4 leitos, é uma série intensiva, né? Ela é REPAI, ela é um pós-operatório, onde o paciente fica sendo monitorado por um período para ele ir para o leito. Então, assim, os centros cirúrgicos hoje também do Santa Casa, é bom deixar bem esclarecidos, eles são de última geração. Eu acredito que conversamos isso na CESA da semana passada com o assessor do secretário Beto Preto, que nós não sabemos de outro hospital que tenha a exaustão que hoje nós temos no Santa Casa, que é todo o sistema de ar-condicionado com exaustão mesmo. Então, assim, é uma técnica nova, exigida, né, dentro das normas regulamentadoras pós-Covid, tá? Isso foi criado pós-Covid, para quê? Porque todo o ar que ele é jogado dentro do centro cirúrgico, ele é voltado dentro da própria máquina e tratado. Então, hoje os 3 centros cirúrgicos da Santa Casa estão com esses equipamentos. Não tem contaminação. Não tem contaminação. E, Edna, qual é a diferença? Vamos para que as pessoas possam entender um pouco melhor isso. Qual é a diferença do hospital filantrópico, né, que é o caso aqui nosso, e do hospital municipal, que algumas cidades têm? Nós, dentro do primeiro estudo que a gente fez, existia a possibilidade e até o pensamento de montar um hospital municipal. Mas diante de todos os custos envolvidos, a análise que foi feita, hoje a gente optou pelo sistema da filantropia, que são as instituições, né, hospitalares, e eles são feitos através de uma subvenção social junto ao município. Mas eles não são hospitais municipais, eles são regidos por uma instituição que presta serviços ao município. Até, inclusive, existe essa confusão mesmo por parte de algumas pessoas, até funcionários públicos, e inclusive a população em geral, achando que aquele é um hospital do município. Não, ele é um hospital instalado no município, né, prestador de serviços à prefeitura, no caso, né? E nós monitoramos, então, esse serviço realizado por eles. Dentro dessa dinâmica, a gente tem que entender que a gestão, ou como que funciona lá dentro, existe um núcleo que faz toda a distribuição
de serviços e a logística interna, e nós simplesmente acompanhamos. Um exemplo muito clássico, quando se trata de pronto-socorro, existe a chamada escala de Manchester, a Tere já acabou de falar sobre isso, existem os tempos limites para atendimento ao paciente que ingressa lá no pronto-socorro, e muito da reclamação às vezes diz que porque atrasou 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Nós, enquanto gestão, nós conversamos muito com o hospital, mas eles têm as regras baseadas na escala de Manchester. E lá diz que a vermelha são os casos graves, urgentíssimos, eles são atendidos de primeira linha. E aí, sucessivamente, conforme você for selecionado lá dentro, escalado dentro desta triagem, aí sim você vai ter esse determinado atendimento. Então, é muito importante, né, Tere, que a população também entenda sobre esse time e que o município, ele não é o responsável pelo pronto-socorro diretamente, mas ele só interage com a instituição hospitalar para que preste o serviço mais adequado possível e no tempo mínimo possível, né? Dentro do protocolo de Manchester, que a gente tem as unidades de saúde e fazendo toda a fiscalização e fazendo o levantamento e análise desses dados, percebemos que muitas pessoas ainda procuram o pronto-socorro do hospital com situações de unidade básica, né, de atenção primária. E aí, quando se fala em uma grande demanda no pronto-socorro, são pessoas que entendem que o atendimento é mais rápido e não é. Então, assim, recomendamos aqui a toda a população de que ela lembre que tem atenção primária à unidade de saúde, que ela não busque o serviço do pronto-socorro para esta situação, até porque ela não vai ter uma continuidade no tratamento, né? Então, ela vai ser atendida por um plantonista, que no outro dia já é outro plantonista. Então, temos, assim, que reforçar a atenção primária, que as pessoas devam procurar suas unidades, até para que não cause prejuízo àquele paciente de alta complexidade, aonde acontece de muitas vezes quando se tem 2, 3 acidentes ou um caso cardíaco, a equipe toda está movimentada com este paciente para salvar esta vida. E aí que vem a demora do atendimento da recepção e as reclamações, mas temos que entender o fluxo para que a gente possa dar resposta à população. Isso é bastante importante, né, Tere? Às vezes a pessoa ela tem lá uma dor de estômago, né? Que faz 15 dias, 20 dias já que ela tem aquela dorzinha de estômago, tem uma azia e tal, e ela vai parar lá no pronto-socorro. Não, é o lugar. Nesse caso, né, seria o lugar, a unidade básica. A unidade básica. Lá do bairro, isso. Né? Uhum. E lá, sim, vai ter o médico que vai fazer o exame necessário, que vai prescrever os exames, vai prescrever a medicação e vai acompanhar esse tratamento. Né? Lá no pronto-socorro, não. Você chegou lá com o braço quebrado, você vai resolver o braço quebrado. Isso mesmo. Aí. Você chegou com dor de estômago, vou te dar, sim, um remedinho para dor de estômago, mas não vão fazer o tratamento, porque não é o lugar. Você tem que ir realmente... Ele vai fazer o tratamento imediato. Imediato, sim. Então, assim, né? Isso mesmo. Então, assim, às vezes a reclamação que não teve resultado. Não, o pronto-socorro não é atendimento eletivo, ele não é atendimento contínuo, ele é pronto-socorro, ele é imediato. Exatamente. Gente, só para reforçar, para a gente finalizar, Tere, para as pessoas falarem com você, onde é que elas vão te encontrar? Então, hoje nós estamos instalados, eu continuo no mesmo prédio, a gente mobilizou aonde o núcleo, a gestão toda está conosco, aonde estava a farmácia básica. Então, na Avenida Paraná, fica ao lado da Câmara de Vereadores, estamos instalados de um lado a Vigilância Sanitária e do outro lado, então, toda a equipe da gestão de parceria. Então, eu e a Edna, estamos nesse local, junto com o Igor, a Tânia e a Samara, e a gente vai atender, sim, a população que precisar procurar nós para trazer alguma demanda, tá? Então, Avenida Paraná, o prédio verde, que era o antigo fórum, ao lado da Câmara de Vereadores.
Ideal, claro, procurar a ouvidoria. Mas se por algum motivo não quiser falar com a ouvidoria, ou enfim, se sentir mais à vontade lá com a Tere, com a Edna ou com alguém da equipe, pode procurar vocês então, né? A gente vai estar orientando que, assim, a ouvidoria, você não precisa dar nome, você vai fazer o relato, da mesma forma que vai fazer o relato para nós, vai fazer o relato na ouvidoria. Qual por que a gente incentiva a ouvidoria, Edu? Porque aí nós temos registro dentro do sistema de ouvidoria, onde nós vamos ter com mais propriedade, fazer uma análise dos casos, né? Porque às vezes eles podem ser repetitivos, eles podem ser reincidentes, às vezes é um caso isolado, mas com isso nós vamos ter documentos, né? Para que a gente possa discutir com as direções dos hospitais sobre determinado fato, determinado assunto que ocorreu. E até tomar uma atitude se necessário. Isso mesmo. Uhum. Gente, é aquela coisa de repente você tem alguma demanda, tem alguma reclamação e sai falando por aí, ou até procura o jornal tal, acaba virando uma fofoca só, né? Quando você oficializa isso na ouvidoria, é outra coisa. Aí sim, de repente não é você o único, né? Tem lá 2, 3, 4, e aí sim vai entrar a Edna, vai entrar a Tere, vai entrar a Edna, enfim, né? E vamos resolver essa situação. De outra forma, nós não temos como saber também. Gente, uma coisa que nós vemos acontecer bastante, já ouvi muito disso, é que nas especialidades, principalmente, quando a pessoa marca uma data para consulta, muitas vezes ela não vai. Tipo, você tem lá 10 consultas agendadas para aquele dia, 8 consultas, e de repente aparecem 4 pessoas e 4 se perdeu. O que pode ser feito? O que vocês orientam a população quanto a nesse sentido, enfim? Então, Edu, é uma situação que realmente a gente, dentro da comissão e junto com a regulação, tem feito essas análises, esses levantamentos e percebe um grande número de faltosos, né? Então, você tem uma agenda de 300 pacientes na ortopedia, por exemplo, você consegue agendar os 300, porém, quando chega no dia da consulta, há uma falta de 10% a 15%. Você vê que isso acaba atrapalhando toda a parte da regulação, porque a fila de espera, ela não diminui, porque este paciente continua na fila de espera, é um retrabalho para avisar novamente esse paciente e também o profissional que está lá disponível para atendimento. Então, é um descaso com a saúde pública, porque o dinheiro, ele tem que, né, o pagamento, ele tem que acontecer, o profissional, ele não tem culpa de que o paciente não compareceu, e isso é um trabalho redobrado. Então, assim, é um pedido que nós estamos fazendo à população, em casos extremos, faça essa justificativa à regulação, faça a justificativa ao hospital, né, de origem, da onde é esse especialista, mas compareça. Né? Então, os números que a gente tem hoje, eles são bem grandes. Para você ter uma ideia, em 4 meses, nós, na ortopedia, de 1.633 agendados, 184 pacientes não compareceram. Então, assim, nós estamos com um índice de mais de 10% de faltosos, e isso é um número bastante expressivo dentro de um setor que regula, nós estamos regulando em torno de 20, 25 especialidades no município. Vale lembrar, né? Vale lembrar também, Tere, da importância quando foi criado o materno infantil, para que a gestante e as crianças poderiam ter essa assistência especializada. E a gente percebe que o obstetra está lá, está com as portas abertas para atender, e a gente pega pelos números e verifica que as gestantes não estão fazendo o acompanhamento como deveriam, porque estão faltando a consulta. E é importante, extremamente importante, que ela vá em todas as consultas agendadas por ela, para ela ter esse acompanhamento, porque ela está pensando nela e no seu bebê, que está para nascer, né, Tere? Então, tem essa questão. Nós trabalhamos, então, com os índices, né, a questão da morte infantil, da morte materna, que são índices que, quando acontece alguma coisa, o município tem um índice elevado. Então, para que isso não aconteça, existe esses trabalhos, né, essas ações de prevenção e promoção à saúde. Então, a partir da
34ª semana, está aberta as portas do hospital para que a gestante possa conhecer o hospital, possa ter o acolhimento desse obstetra que vai realizar o parto, seja ele normal ou cesáreo, e dentro disso a gente percebe uma falta muito grande das gestantes, e aí acaba acumulando em outro mês. A gestante, ela deve entender que ela é prioridade, o município deu para ela toda esta canal, né, junto ao hospital, para ela ter o acompanhamento. Então, a partir da 34ª semana, ela deve sim comparecer às suas consultas, fazer o acompanhamento correto com o obstetra. E depois do nascimento do bebê, vem o pediatra, que vai fazer todo o acompanhamento desta criança. Então, a gente sentiu também pelos números a falta dos pais, né, não terem comparecido às consultas agendadas. E esse é um apelo que a gente faz à população. A partir do momento que foi agendada a consulta, tem que se fazer presente, tem que estar lá. Na impossibilidade, comunicar o centro de regulação. Assim, nós estamos priorizando o atendimento à população e também estamos preservando o gasto do recurso público, porque a partir do momento que o paciente não foi a essa consulta, é um gasto público desnecessário e nós estamos tirando a vaga de outras pessoas. Então, vamos fazer o seguinte, um pacto junto com a população. Vocês precisam do serviço, nós disponibilizamos o serviço. Então, também tem esse compromisso da população ir às consultas agendadas. E assim, nós estamos valorizando o dinheiro público com isso também. Porque estão indo ou não indo, está sendo pago da mesma forma. Mesmo, né, o custo é o mesmo, tá? E além do custo ser o mesmo, ainda acontece dessa fila ficar aumentando porque tirou o lugar de outra pessoa, né? E não custa. A pessoa sabe que se não vai conseguir 2, 3 dias antes aí, que de repente dá para colocar outra pessoa no lugar, né? Bom, gente, nós conversamos aqui então com o Dani, com a Tere e com a Edna, certo? Para tirar essas dúvidas que a população tem quanto aos hospitais. E a Edna deu uma sugestão interessante aqui para a gente, vamos estar aplicando nos próximos dias. Vamos abrir um canal aqui no Correio do Lago para que vocês, né, a população, possam estar entrando em contato e mandando as suas dúvidas, as suas perguntas referentes à saúde, ou até as reclamações também, né? E nós vamos trazer aqui para o ar. Gente, muito obrigado pela presença de vocês.